Dia 30, formado para servir a Deus. Jó 10:8. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías 43:21. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes dos arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, ele decidiu um papel que queria que você desempenhasse no mundo. Então moldou-o com as características essenciais ao cumprimento dessa tarefa. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios 2:10. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufaturar. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de uma linha de montagem, série e não foi feito sem nenhum cuidado especial. Não, pelo contrário, você é uma obra-prima original e exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que o tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou um coquetel no seu DNA que criou você. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personificação. E ele diz: Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu ser e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmo 139, 13 e 4. Como disse Elton Walters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer o processo de formação. Davi ainda continuou dizendo: Cada dia da minha vida foi registrada no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139:16. Isso então significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra dele, a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência na sua vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrar desses 5 fatores, eu criei um acróstico com a palavra forma. Nesse capítulo e no próximo, nós conheceremos esses 5 fatores que em seguida eu vou explicar como descobrir e usar a sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Dessa combinação sobre medida de suas capacidades é a forma. Então, tem um acróstico. Forma. F. Formação espiritual. O. Opções do coração. R. Recursos pessoais. M. Modo de ser. E A. Áreas de experiência. Forma. Esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades específicas e exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los, por isso eles são chamados de dons. Eles são uma expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios 4:7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo então explica: é o mesmo e único Espírito Santo que distribuiu os dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12:11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios 12, 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém.
E isso destruiria um dos propósitos de Deus, que é ensinar a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Os seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para o benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberão os dons para benefício seu. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós com meio de ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12, 7. Então Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos somos beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será também frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que nós esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorre um problema na igreja. Dois problemas são comuns, como a inveja dos dons e a projeção dos dons. O primeiro ocorre quando comparamos os nossos com os dos outros e nós nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo, que é projeção de dons, ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios 12, 5. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam um quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma, atendendo para, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27:19. Seu coração revela o que você verdadeiramente é. O que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, nem o que as circunstâncias forçam a você a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir o que sente e agir da forma que age. Salmo 34, 7, Provérbios 4, 23, Mateus 12, 34. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais únicas e padrões de íris dos nossos olhos únicas, até a nossa voz é singular e única. Cada coração bate de uma maneira diferente. Impressiona saber que, apesar de bilhões de pessoas já terem vivido, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em alguns assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos mais com algumas coisas e desinteressamos de outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é a paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são desinteressantes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto outras nos desanimam e entediam-nos profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse na sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. O seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. Não ignore os seus interesses. Por contrário, tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que ele goste de fazer essas coisas, para que você goste de ter esse interesse. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus, de todo o coração. Deuteronômios 11, 13, 1 Samuel 12, 20. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou não lhes despertam paixão. Deus quer que você use
os interesses naturais para servir a ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você faz com prazer. Não precisa de recompensa, aplauso ou um pagamento muito bom, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdadeiro. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus convidou a fazer, gosta de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, as maiores realizações em qualquer campo são movidas pela paixão, não pelo lucro ou pela obrigação. Todos já ouvimos dizer: ah, eu arranjei um emprego que eu odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia eu vou deixar para fazer o que eu gosto. E isso é um grande erro. Não desperdice a vida no emprego, num trabalho que não combine com o que você tem no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez disse: é melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conformem em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz você totalmente. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração e então faça, para a glória do Senhor. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12:6. Pergunta para meditar. De que modo posso estar servindo outras pessoas e gostando disso? Que Deus nos abençoe.